Livro Divindade e Eternidade, Jesus e a Lei, capítulo 2, parte 4. Como vínhamos analisando anteriormente, passagens bíblicas especialmente dedicadas ao enaltecimento da lei, vimos que, além da lei moral, os 10 mandamentos, lei moral e espiritual, Deus também apresentou ao povo de Israel, como forma de organizá-lo como nação santa e que desse um testemunho digno de serem representantes de Deus, ele também lhes apresentou outras leis. Como vimos, Deus repassou a Moisés para que este repassasse ao povo as leis cerimoniais relacionadas aos serviços do tabernáculo, onde sacrifícios eram feitos diariamente para que o pecador reconhecesse que Deus perdoa e que também em breve, na figura dos animais imolados, Jesus viria um dia para salvar o mundo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus transmitiu também ao seu povo as leis civis que regulavam os relacionamentos individuais e coletivos, como casamento, empréstimos, negociações de compra e venda, trato para com as heranças e outras especificamente dedicadas a esta finalidade. Veremos agora um outro grupo de leis que Deus também deu ao povo como forma de orientá-lo e abençoá-lo também na constituição física de cada pessoa, ou seja, leis referentes aos princípios de saúde do povo de Deus. As leis de saúde. Essas leis tinham e têm como objetivo prevenir doenças e melhorar a saúde dos verdadeiros filhos de Deus. Não era uma regra exclusivamente voltada para o povo de Israel ou a uma nação específica, e nem tampouco era limitada a uma legislação mosaica, mas aplicável a qualquer povo, em qualquer lugar ou tempo. Foi somente depois do dilúvio que Deus permitiu o uso de alimentos de origem animal. Posteriormente, Deus apresenta a Moisés uma lista extensa de animais limpos e imundos, aquilo que o povo poderia comer e o que deveria evitar enquanto itens de alimentação. Esta relação de animais permitidos ou não como alimentos não é uma questão de religião, mas sim de prevenção da saúde. A relação é encontrada em Levítico 11 e também em Deuteronômio 14. Que sistema foi estabelecido em virtude da transgressão da lei de Deus pelo homem? O sistema sacrificial, como vimos anteriormente, como referindo-se às leis cerimoniais, servia de tipo, apontando para o Cordeiro de Deus que viria futuramente e morreria como oferta perfeita e definitiva pelo pecado de toda a humanidade e de todos os tempos. Em Levítico 4:33 lemos: "E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto." Números 6:16, ainda sobre esse aspecto das leis cerimoniais. Percebam, leis cerimoniais. "E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto." Com relação às leis cerimoniais, há muitas e muitas orientações bíblicas no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais uma pergunta para reflexão. Desde quando o sistema sacrificial foi estabelecido? Desde o início da humanidade, já com Adão e Eva. Foram sacrificados cordeiros, lembram-se, para serem confeccionadas as roupas do casal. Gênesis 4:3 e 4 nos diz: "E aconteceu ao fim de alguns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta." Percebam, os primeiros filhos de Adão e Eva também já erguiam altares para oferecerem ofertas ao Senhor. Neste caso específico, a oferta de Caim não foi aceita, pois os frutos da terra não eram símbolo da vinda do Cordeiro de Deus. Isto se confirma em Hebreus 11:4.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto o sacrifício, ainda fala. Há outros exemplos de patriarcas que praticavam o sistema sacrificial das leis cerimoniais? Muitos exemplos. O mais marcante foi o quase sacrifício de Isaque por seu pai Abraão. Abraão, em todo lugar que chegava na sua peregrinação, erguia um altar de sacrifícios ao Senhor e ali oferecia as ofertas como fora orientado. Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Percebam, mais um exemplo de um patriarca que seguia as orientações cerimoniais. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Mais um exemplo bíblico, Jó 1:4 e 5. E iam seus filhos de Jó, à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se lamentava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. No caso de Jó, sacrifícios de intercessão e de clamores a Deus de perdão pelos pecados provavelmente cometidos pelos filhos. Gênesis 22:13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e o tomou, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Nesta passagem está representada de forma maravilhosa a vinda do Cordeiro de Deus para nos substituir na condenação do pecado. Levítico 8:19. E degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Aqui, o registro de que também Moisés seguia as orientações cerimoniais existentes desde o início da humanidade. Onde foram escritos e depositados os livros contendo todas as leis que Deus deu ao povo, além de ter-lhes dado as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus? De acordo com Deuteronômio 31:24 a 26, as demais leis dadas por Deus ao povo foram escritas por Moisés. Vejamos. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Percebam, escreveu Moisés num livro e ordenou que este livro, ou livros, fossem colocados ao lado da arca da aliança. Isso se confirma também em 2º livro de Crônicas 35:12. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito, percebam, no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Então, percebamos que, enquanto as tábuas contendo os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus com seu dedo, foram colocados dentro da arca, as demais leis foram escritas por Moisés, logicamente inspirado por Deus, e colocadas ao lado da arca, o que denota uma duração eterna para aquela que estava dentro da arca e uma duração temporária para aquelas que estavam ao lado da arca. Quanto à lei de Deus escrita por seu próprio dedo estarem dentro da arca, confiram Êxodo 24:12, Êxodo 40:20, Primeiro livro dos Reis 8, verso 9.
Na próxima parte, continuaremos estudando a existência de outras leis dadas a Israel, bem como a existência da lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos por ele mesmo em tábuas de pedra.